A paz do Senhor para a igreja. Esse homem grande, bonito, é meu filho, para quem não sabe. Abra a Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 7. É muita anotação. Lucas, capítulo 7. Obrigadão. Valeu, filho. Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o versículo 17. Se precisar que eu troque aqui, me auxilie aí, tá? Eu troco o aparelho aqui, por favor. 7, do 11 ao 17, diz assim: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão para com ela e disse: não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderara o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Pode sentar, por favor. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isto é impossível com o que tem aí nesse cestinho. E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar se o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Eu posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria. A igreja
poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso. A igreja ajuda? Aleluia. Amém. Dá para ser melhor, não dá? É ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. A gente erra, a gente acerta. Mas vamos entrar na palavra. Irmãos, acabamos de ler uma palavra aqui. Em Lucas capítulo 7. Jesus, nós sabemos que ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem e hoje. Ele já havia dito isso para o profeta Amós, que eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Israel, não sois consumidos. Tiago bem diz que no Senhor não há mudança, não há sombra de variação. E eu quero fazer menção dessa palavra. Não sou de intitular a palavra, não sou de intitular mensagens, mas se eu fosse intitular, ou já intitulando, eu intitularia como duas multidões. Uma multidão que chora e uma multidão que sorri. E eu nessa noite, eu não sei talvez de que lado da multidão talvez você esteja. Se da multidão que está sorrindo, ou se da multidão que está chorando. Mas de uma coisa eu tenho plena certeza, que como disse Esdras na sua profecia, que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Está registrado no livro de Esdras. A alegria do Senhor é a nossa força. E Jesus, ele passa por essa cidade, começa a entrar por essa cidade chamada Naim. Mas pouco antes de entrar na cidade, é bom nós atentarmos para o seguinte: Jesus acaba de sair de uma situação do centurião de Cafarnaum, que via ali, esse centurião via o seu servo estar sofrendo ou à beira da morte. E Jesus, incomodado ali com os mensageiros que foram chamar Jesus, disse assim: eu irei lá e vou dar saúde a esse rapaz. E esse centurião, ele fala da seguinte forma: não te incomodes, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, o meu criado sarará. Então Jesus opera esse milagre na cidade de Cafarnaum. Após operar esse milagre com o poder da palavra, sem ter que ir lá debaixo do telhado desse rapaz ou na casa dele, Jesus, ele começa a seguir a sua jornada de milagres e entra por uma cidade chamada Naim. Vê ali uma mulher que a Bíblia bem relata que ela é viúva. Ou seja, se é uma mulher viúva, automaticamente já havia chorado há um tempo atrás pela perda do seu esposo. Uma vida de, logicamente falando, pela natureza humana, uma vida de perdas. Perdeu o seu marido, perdeu o seu grande amor, o seu cônjuge, perdeu ali a sua fonte de provisão. Passa-se um tempo, eles têm esse filho no decorrer da sua trajetória, mas passa-se um tempo e esse menino agora ele vem a morrer. Esse menino ele vem a falecer. E todas as esperanças dessa mulher haviam sido esquecidas ou deixadas de lado. E Jesus, quando ele entra na cidade, a Bíblia ela é bem clara, que nós acabamos de ler. Havia uma grande multidão que seguia Jesus. A multidão que seguia Jesus era a multidão que estava alegre, porque aonde Jesus está, diz a Bíblia que há fartura de alegria, porque Jesus mesmo disse lá em João que a mulher, quando ela está grávida, ela sente tristeza por conta das dores de contração, mas quando ela dá à luz, ela sente alegria por haver posto um homem no mundo. Então automaticamente aonde Jesus está, há a fartura de alegria. E essa multidão alegre,
essa multidão regozijante, essa multidão que estava ali saltitante de prazer, por estar, claro, ao lado do Messias. Quem não queria estar do lado de Jesus, como João falou? João deixou relatado o seguinte: ó, as nossas mãos tocaram, nossos olhos viram, e nós tocamos na palavra da vida. Nós vimos, nós ouvimos, e dela nós falamos, da palavra da vida. E essa é a palavra da vida que foi manifestada a nós. E a palavra da vida é Jesus. Então João, ele teve essa alegria, ele teve esse prazer de andar, de poder prosseguir ali rumo ao caminho de milagre com Jesus. E ele estava entre essa multidão que se alegrava de ter visto, melhor dizendo, tantos milagres, que por último agora o servo desse centurião que foi curado da sua enfermidade. E agora eles atravessam a cidade e vê ali uma mulher chorando, com uma multidão no sentido oposto, transportando ali um caixão com um jovem morto. E a Bíblia, ela relata que há tempo para tudo debaixo do céu, sobre a face da terra. Há tempo de plantar, de colher, tempo de chorar e tempo de rir. A multidão que estava com Jesus estava no tempo de sorrir, no tempo de se alegrar, de saltitar de prazer. Mas a multidão que estava do lado oposto estava no tempo de chorar. E Jesus vê essa mulher e olha para ela, se compadece, se move de íntima compaixão, se condói com a dor daquela mulher e fala para aquela mulher: mulher, não chores. Mulher, não chores. Seria até talvez uma ironia para alguns dizer para uma mulher que havia acabado de perder um filho, dizer para não chorar, aleluia, dizer para ela não se desesperar. Mas quem estava falando para ela, na verdade, era o dono da vida, porque Jesus havia dito para Marta: Marta, se creres verás a glória de Deus, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus olha para aquela mulher e começa a dizer para ela: mulher, não chores. Jesus manda aquela multidão parar. Parou o funeral naquele momento. Pararam com aquele cortejo. Pararam ali aquele caixão. E a Bíblia fala que Jesus só tocou no esquifre, só tocou o caixão. Aquele menino se levantou, começou a andar. E a multidão diz que a multidão começou a se alegrar e disse: olha, um grande profeta, aleluia, se levantou entre nós. E Deus tem visitado, aleluia, o seu povo. Um grande profeta hoje também está aqui, aleluia, no meio de nós, porque Deus, aleluia, tem visitado o seu povo. A Bíblia relata que onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí estou eu no meio de vós. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então Deus, ele tem visitado o seu povo, ele tem feito proeza. Só que às vezes a multidão de problemas, a multidão de fracassos, a multidão às vezes de tanta coisa que nos cegam e não nos deixa ver a imensidão, a grandeza do nosso Deus, a grandeza do Messias na nossa vida. Nós pregamos um Cristo ou um Deus que é a mesma pessoa, Deus e o Pai, o Filho é um só. Nós pregamos um Deus que a Bíblia relata que Ele é um Deus que Ele mede céu a punhos. Ele mede céu a punhos. Ele está, aleluia, assentado sobre o globo terrestre, cujos moradores da terra são perante eles como gafanhoto. É esse Deus a qual, aleluia, nós pregamos. Nós pregamos um Deus, aleluia, que a Bíblia fala que as nações perante Ele é como a gota de um balde, e que parte dessa nação é como pó miúdo, pesado em balança, que nada significa.
perante a sua grandeza. Então esse Deus, ele chega perante essa multidão e fala para essa mulher: mulher, não chores. E eu quero repetir, eu não sei de que lado da multidão nessa noite você está, mas nós cremos num Deus que pega digamos, um comboio de trabalhadores, ou uma multidão de trabalhadores que estava em determinado lugar, cortando lenhas, e que a Bíblia relata, isso é fato, isso não é história da carochinha, isso é fato, escrita por homens, mas homens sim inspirados por Deus. A Bíblia fala que esse homem, ele perde o ferro do machado, cai no lago, e um homem vai, chama o profeta Eliseu e fala para ele assim: olha, o ferro do machado caiu aqui, bem aqui. Só que o homem, Eliseu, ele não via, mas ele creu no poder da palavra, mergulhou a madeira e foi lá e pegou o ferro do machado. A imensidão do nosso Deus, porque nada é oculto aos olhos do nosso Deus e nada é impossível, aleluia, aos olhos do nosso Deus. É por isso que Jesus falou, não foi com tom de ironia, foi sabendo que ele poderia realizar o milagre na vida daquela mulher. E ele fala para a mulher: mulher, não chores. Era a mesma coisa, pastora Sheila, que Jesus estivesse falando para aquela mulher: olha, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou aquele que ressuscitou lá atrás o irmão de Marta, chamado Lázaro. Por isso eu te digo, não chores, porque está aqui aquele que ninguém tira a sua vida, eu tiro a minha vida e torno a tirar. Ele disse isso para os discípulos. Então estava ali a ressurreição e a vida. É interessante ressaltar que no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de angústia, diz a palavra de Deus que Israel havia, como foi lido aqui nessa noite acerca desse menino, Israel estava 430 anos clamando por um libertador. Imagina a situação, 430 anos, a Bíblia fala que uma geração pode durar até 100 anos, de 90 a 100 anos. 42 gerações passaram de Israel até a geração de Jesus Cristo, 42 gerações. Então na geração lá do povo do Egito passaram 430 anos, ou seja, eles estavam indo para a quinta geração, clamando por um libertador. Senhor, todos os dias sendo açoitado por Faraó, sendo chicoteado, sendo ali amordaçado, sendo torturado, literalmente com fome, com sede muitas vezes, e trabalhando no barro, fazendo tijolos, entre outras atividades. Mas eles estavam ali noite e dia clamando: Senhor, Senhor, envia-nos um libertador. Senhor, dá-nos um libertador, porque somos escravos de Faraó. Senhor, já passa 100 anos clamando por um libertador. A geração passada passou clamando. Já estamos, Senhor, na segunda geração clamando por um libertador, e o Senhor não nos ouve. Aí passou-se, chegou até a quarta geração. Essa geração começa a clamar, aleluia, por um libertador, e Deus envia quem? Um menino tirado das águas. Qual o nome dele? Qual o nome dele, igreja? O menino que foi tirado das águas, Moisés. Depois de 430 anos clamando por um libertador, Deus envia esse menino para poder libertar Israel do Egito. Abra sua Bíblia no Salmo 126. Eu quero ler aqui rapidamente. Olha o que diz. Quando Israel ainda estava sonhando por uma libertação, quando estava sonhando por um libertador, quando o Senhor tirou do cativeiro os que voltavam de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, e dizia-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes de sul. Aí vem o que diz a palavra:
os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando, chorando, voltará, sem dúvida com lágrima, trazendo consigo os seus molhos. Quem semeia com lágrima, cegará com alegria. Na hora da colheita será cegada com alegria. Aquela mulher estava indo desesperançada, sabe por quê? Acabou ali foi-se ali o seu esposo, depois automaticamente ela perde ali o seu marido. Aquela mulher perdeu ali a sua esperança, porque da onde viria o seu sustento? Segundo a Bíblia, quando o pai de uma família morria, automaticamente o filho mais velho assumia a responsabilidade da casa. Então essa mulher perdendo o seu filho, automaticamente ficaria desprovida. Era uma mulher viúva, não tinha INSS naquela época. Então foi-se ali toda a sua esperança. Além de perder um filho, automaticamente passaria a mendigar, passaria, aleluia, a pedir esmola. Mas ainda que aquela mulher estivesse ali do lado oposto da multidão, no caso da multidão que chorava, ela estava se deparando com aquele que de fato era e é a ressurreição e a vida. Por isso que ele falou: mulher, não chores. Jesus mudou o cativeiro, a situação daquela mulher. Jesus mudou a situação daquela mulher porque ele se condoeu. Jesus, ele veio não somente para trazer a vida abundante, a vida eterna, como também ele veio para trazer para uma multidão ou para a humanidade a sua provisão, porque ele é o Deus da provisão. É ele que dá a chuva, como diz a palavra, temporã seródia, para poder regar a terra. É ele que dá ordem ou não aos gafanhotos para consumir o fruto da vide. É ele que dá essa ordem. Então Jesus, quando ele se depara com aquela mulher, ele vê a situação daquela mulher, ele diz para ela: mulher, não chores. Vou eu trazer a provisão para você, e vou eu trazer de volta a vida do seu filho, que é minha, que eu sou o Deus que dá a vida e que torno a tirar. Então hoje eu devolvo a vida do seu filho, e por isso eu te digo: não chores. Não chores. É normal nos intempéries da vida nós nos depararmos com situações que querem nos desesperançar. É normal em situações da nossa vida, às vezes a luta é tão grande que quer nos cegar, quer nos parar, não conseguimos ver solução. Porque quando Israel estava cercado, por exemplo, no tempo do profeta Eliseu, havia um homem chamado Geazi. Geazi não via nada, porque a definição do nome Geazi significa vale da visão. Só tinha visão de coisas materiais e não de espirituais. Como o pastor fala, você não sabe o que é reino. Como o pastor Joel bem diz, não é isso, pastor Joel? Você ainda não sabe o que é reino. Então Geazi não conhecia o que é reino. Geazi começa a tentar ver, porque Israel estava cercado, e ele ia lá, Eliseu mandava Geazi ir lá olhar, procurar algo no céu, e ele não conseguia ver. Até que em determinado ele vê, Geazi faz uma oração assim: Senhor, abra os olhos do seu servo para que ele veja. Aí ele corre todo bobo, empolgado: Senhor, veja um grande exército do céu, cavalos e carros de fogo. E ele se empolga com aquela visão. A primeira vez que ele teve uma visão, chamado Geazi, vale da visão. Então é normal, quando as coisas acontecem na nossa vida, querendo nos cegar, querendo nos parar. Às vezes é um desemprego, às vezes uma simples fatura, Diácono Sebastião, um cartão de crédito, quer nos desesperançar. Mas o Deus da provisão, o Deus da vida, o Deus que provê, o Deus, o grande eu sou, o El Shaddai, o Jeová Rafá, Ele está no nosso meio. Ele não mudou mesmo, porque Ele está aqui não só para solucionar problema, como também para trazer vida com abundância, tanto na esfera material, como também na esfera espiritual. Ele está aqui, Ele não mudou. Precisamos muitas vezes entender o propósito, o chamado de Deus.
Entender o porquê e não para quê. Ou melhor, entender para quê e não porquê. Não ficarmos questionando a Deus. Por que isso? Por que daquilo? Por que eu estou passando por essa situação? Nós não entendemos porque Moisés ficou, por exemplo, algumas pessoas, talvez melhor dizendo, não entende porque Moisés teve que ficar 40 anos fora do Egito. A Bíblia fala que foi um dos homens mais mansos da face da terra, teve que ficar fugido, 40 anos escondido. Mas Deus estava pegando Moisés, trabalhando na vida de Moisés, lapidando ele, como um ouro que é provado no fogo. 40 anos, e após 40 anos ele ressurge ao seu povo como um libertador. Sabe por quê? Que todo o processo que Moisés passou não foi, talvez ele não entendia a princípio, mas foi para trazer Moisés como um libertador, e todo esse processo foi para mostrar a ele que ele ainda não estava preparado. A Bíblia relata que ele, no autor de Hebreus, a Bíblia relata que ele deixou de lado as honrarias, deixou de lado a vida de um príncipe do Egito para poder sofrer e padecer com o seu povo, pelo seu povo, mas atuar como um libertador. Ele preferiu as injúrias, ele preferiu as afrontas, porque ele sabia que lá na frente Deus tinha algo melhor e tremendo para a vida dele. Essa mulher, quando ela se depara com Jesus, o povo, através de um defunto, levantou-se um grande testemunho de uma multidão, e aquela multidão, ao invés de ser agora duas multidões, se unificaram, duas multidões, elas se unificaram, e todos em uma só voz, olha, Deus, todos proferiram isso, Deus visitou o seu povo, e um grande profeta se levantou entre nós. É esse o propósito do sofrimento, é esse o propósito das injúrias, é esse o propósito das afrontas, é esse o propósito das lutas, é esse o propósito das perseguições. Há um propósito, há um porquê. Até porque a Bíblia fala que Deus não dá prova além do que possamos suportar, mas que antes, com a prova, Ele dá também o escape para que a possais suportar. Deus, Ele sabe a medida certa que nós podemos suportar. Há um propósito. Como foi que esse jovem havia um propósito? Aquele povo precisava reconhecer Jesus, reconhecer que de fato ele era o único e verdadeiro profeta. Aquela mulher precisava de um milagre para ver o seu filho ressuscitar e ter a sua vida cotidiana voltar ao normal. Aquela multidão precisava ver que de fato, verdadeiramente, Diácono Flávio, Deus havia visitado o seu povo. Aquele povo precisava, e da mesma forma essa geração a qual nós estamos atravessando, eles precisam ver, porque Jesus mesmo profetizou, Jesus mesmo disse isso. Olha o que Jesus disse, louvado seja o nome do Senhor: se não virdes milagres e sinais, não crereis. Às vezes o sinal ou o milagre, ou os sinais e milagres, eles são necessários, não é para a glorificação do homem, não é para enaltecer o homem, não é para levantar o homem, querer levantar o ego, para o homem ficar arrogante, prepotente. Não, o milagre na vida da humanidade através de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus é para que o nome de Deus, seja glorificado. É para o nome de Deus ser glorificado. Vê que a multidão falam todos assim, um grande profeta se levantou entre nós. Então, o propósito principal do milagre é fazer com que Jesus, ele seja enaltecido no meio do seu povo. As pessoas muitas vezes querem a glória para si, querem a glória buscando honras, mérito do homem. Faz uma oração, a pessoa é curada e ele começa a querer levantar a bandeira. Olha, foi eu que fiz, foi porque eu orei,
Mas se esquece que muitas vezes lá no final do templo, lá no cantinho, tem sempre um irmãozinho, uma irmãzinha orando, buscando com comunhão, com intimidade, com temor e com tremor diante de Deus. E através da oração daquela pessoa mais simples de uma congregação, essa pessoa é restaurada, essa pessoa é curada, essa pessoa é liberta, essa pessoa é transformada. Então a honra e a glória não é nossa, nunca. A honra e a glória é para Deus, como foi cantado aqui hoje. Porque dele e por ele e porque para ele são todas as coisas. A ele a honra e a glória para todo sempre. Então a glória, o louvor é sempre de Deus. Essa mulher não tinha mais perspectiva de vida. O filho morreu, multidão chorando, parentes chorando, e segundo a tradição, talvez o pouco que lhe restou ela pagou. Pagava-se, né, para as pessoas chorarem nos funerais. Essa mulher pagou o seu único recursozinho que tinha no bolso, foi lá e depositou. O pessoal chorava, vai lá chorar a morte do meu filho. As únicas moedas talvez que lhe restaram. Então o diabo pensou que tinha levado tudo dessa mulher. Acabei com a vida do marido dela lá atrás. Agora está uma mulher viúva, que o filho ganha pouco. Vou matar o filho, não vai lhe restar nada. Mas o diabo esqueceu que ali estava, aleluia, a ressurreição e a vida, prestes a se encontrar com aquela mulher. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mulher, ainda que esteja morto, viverá. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Isso não fala só de morte física, não. Você que está nas redes sociais nos assistindo, isso fala de uma morte também, no seu sentido figurado, na questão financeira, na questão da nossa vida cotidiana. Porque a Bíblia relata um fato de um grande profeta chamado Jonas, que ele tentou se esquivar da direção ou do direcionamento, que Deus havia dado a ele. Só que no momento que ele tentou se esquivar, a Bíblia fala que naquele barco onde Jonas estava, as pessoas lançavam no mar toda a sua fazenda, as suas riquezas, para poder tentar de alguma forma escapar daquela grande tempestade que havia acontecido naquele momento. E sabe o que eu entendo? Há pessoas que tentam felicidade ou tentam escapar com vida ou de situações com todos os meios. A pessoa procura a felicidade através do mundo de drogas. A pessoa procura a felicidade através de um mundo de prostituição. A pessoa procura a felicidade através de uma vida de dando pernada nos outros, popularmente falando. As pessoas procuram a felicidade puxando o tapete dos outros. Não. A felicidade de fato, uma vida abundante, uma vida de mudança, uma vida de ressurreição, tanto no sentido físico quanto espiritual, ela só é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Essa mulher era viúva, como eu disse, perdeu o marido, perdeu o filho, mas talvez no seu coração ela tinha uma esperança talvez, até porque a fama de Jesus já havia tomado toda a cidade. Jesus estava atravessando a porta da cidade chamada Naim. Automaticamente a fama de Jesus chegou até aquela mulher, que a Bíblia fala que era também uma mulher anônima. Aí eu trago para você aqui nessa noite, Deus, quando Ele quer operar um milagre, não precisa você ter um grande nome ou ser um anônimo. Para Deus não faz diferença, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas e muito menos aceita recompensa quanto a isso. Quando Deus quer operar um milagre, Ele opera com quem Ele quiser, aonde Ele quiser, independente da condição que o homem tenha ou não. Até porque todos perante Deus somos miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus, ante a grandeza de Deus, mas Ele se compadece de nós, porque o salmista deixou relatado no Salmo 103, que Ele se lembra, Deus, Ele se lembra da nossa estrutura e sabe que nós somos pó.
Então ele vem aqui operar um milagre independente do nome dessa mulher. A Bíblia só fala, pastor Joel, que era uma mulher viúva, não cita o nome dela. E quantos anônimos desfrutaram de milagres, até mesmo heróis da fé, que a galeria relata aqui, heróis da fé, mas não fala o nome dos heróis da fé. Fala de alguns, fala de Gideão, fala de Moisés, fala de Elias, fala de alguns, mas há muitos outros anônimos, heróis da fé, que não são citados os seus nomes. Porém, um grande milagre aconteceu na vida dessas pessoas. Então eu quero relatar que nessa noite, que Deus, Ele operou um milagre na vida dessa mulher. Havia ali sim duas grandes multidões, a multidão que sorria e a multidão que chorava, mas aquela multidão, as duas multidões se unificaram diante da grandeza, do poder e do milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi mudada aquela situação, e aquele povo teve que reconhecer que um grande profeta havia se levantado no meio do seu povo. É como disse o profeta messiânico: aquele povo, diácono Sebastião, que andava em trevas, viu uma grande luz. E aqueles que habitavam nas regiões de sombra da morte, a luz ela raiou. Aquele povo reconheceu isso. Nós que andávamos em trevas, vimos uma grande luz. Nós que andávamos nas regiões de sombra da morte, para nós essa luz raiou. E essa luz se chama Jesus Cristo, porque Ele próprio testificou de si mesmo, dizendo: olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida, porque eu é que sou a luz do mundo, disse Jesus. Então essa mulher, ela pôde ver e vivenciar, através da luz do mundo, um milagre na vida do seu filho, e o milagre da provisão na esfera espiritual, material, na sua vida secular, porque ela se encontrou com o Mestre, ela se encontrou com o Messias, ela se encontrou com aquele menino simples, que alguns não davam nada por ele, mas que ele cresceu, ele desenvolveu o seu ministério. Ele começou, embora somente por 3 anos, foi só 3 anos, mas foram 3 anos que a Bíblia relata que está lá em João 21. A Bíblia relata: olha, se todos os livros do mundo, eu cuido que todos os milagres que Jesus realizou, eu cuido que todos os livros do mundo, disse o profeta João, não couberia tantos milagres realizados em 3 anos de ministério. Só 3 anos. Então, aquele povo vivenciou esse milagre, a vida dessa mulher foi restaurada, e o nome de Deus foi glorificado através daquela população, daquela geração. Então, que Deus, Ele em Cristo, nos abençoe, que o Espírito Santo, Ele continue a falar nos nossos corações, e creia essas palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em nós, como disse Jesus, é quem faz as obras. Então essa palavra aqui não é minha, isso aqui não é uma história da carochinha, isso aqui foi um fato que aconteceu no ministério de Jesus, que ainda pode acontecer, basta eu e você crer, porque disse Jesus, disse Deus, eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Israel, não sois consumidos. Deus, Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Deus, Ele quer o melhor para nós, mas basta nós crermos, confiarmos, depositarmos inteiramente a nossa confiança nele. Por quê? Porque o milagre de Deus, com certeza, ele vai acontecer na minha e na sua vida. Por isso eu te digo nessa noite, ainda que a situação ela seja desesperadora, perdi tudo. Tem pessoas que nós vimos através da mídia, que perdeu família, perdeu carro, perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu empresas, e pessoas depois relatando: olha, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida mudou, a minha vida foi restaurada, a minha vida
sentimental, minha vida financeira, a minha vida profissional. Então, quando essa mulher, ela teve esse encontro com Jesus, é o que eu estou dizendo aqui, não é simplesmente uma história, é inspiração de Deus na vida do Lucas, do evangelista Lucas. A vida dessa mulher foi restaurada, foi de fato restaurada, e o nome de Deus foi glorificado. Então que Deus nos abençoe. Eu agradeço aqui a minha oportunidade, que Deus continue operando na vida da igreja.